Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 8 de setembro de 2021, são 22 horas e 35 minutos. Lição número 4 da classe de juvenis. A corrupção da humanidade. Na hora da revisão, resposta número 1, corrupção. Resposta número 2, humanismo. Resposta número 3, escuridão. Resposta número 4, por meio da natureza. Resposta número 5, autopunição. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 12. Introdução. Atualmente temos muita informação sobre os mais diversos tipos de corrupção: desvio de dinheiro público, compra de voto, consumo de drogas, prostituição, roubos, assassinatos. Isso tudo porque a humanidade decidiu viver sem Deus. A profecia de Jesus de que o pecado iria se multiplicar está plenamente se cumprindo. Quantas formas novas de pecar existem em nossos dias? Quanta imaginação perversa! A sociedade vem alcançando um alto grau de corrupção. O Brasil, ele, entre uma coisa e outra, ele é muito forte na corrupção. Existe muita corrupção no Brasil. Mas a corrupção, ela não é exclusiva do Brasil. A corrupção é toda a terra ela é cheia de corrupção. Vemos, por exemplo, o caso de Judas Iscariotes. Já ali é uma corrupção, ele vendeu a Cristo, entregou a Cristo por 30 moedas de prata. Então veja que a corrupção existe desde sempre. E existem algumas formas, né? Como aqui o caso de desvio de dinheiro público, né? Compra de votos, entre outras coisas. Obras superfaturadas. Então vemos que a humanidade num todo, o homem num todo, mais uma vez não é só no Brasil, é todo o mundo, existe corrupção e infelizmente em alguns casos específicos, até mesmo na igreja existe corrupção. É algo que nós não devemos deixar de falar, né? Porque de fato a igreja ela é, em questões humanas, ela é dirigida por homens, né? Então homens passíveis de paixões, né? Das mesmas paixões, como diz Tiago capítulo 5, versículo 17. É bem verdade que essas coisas não deveriam e não devem acontecer na igreja, mas infelizmente a triste realidade é que acontece, né? Vemos pessoas, né, na igreja que se dizem obreiro, mas que na verdade age de corrupção, usa a igreja em benefício próprio, né? Isso é notório de todos nós não devemos tapar o sol com a peneira nesse sentido, né? Mas a corrupção ela é nada mais, nada menos do que o fato de o homem abandonar a Deus, querer viver uma vida sem Deus. Somente isso, é só por isso. Então, como as pessoas, como Deus é justiça, Deus não se corrompe, então como as pessoas se desligam de Deus, se afastam do Senhor, acaba deixando de ver e viver esta comunhão de não pecar, né? De não agir com corrupção. Então veja que a corrupção ela é principalmente pelo fato do homem querer viver sem Deus. Os homens sabem a verdade, a grande verdade. A coisa mais extraordinária para um ser humano é conhecer a Deus. O Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, harmonioso, inteligente, detalhista, que criou tudo dentro da mais esplêndida beleza e ordem. Aquele que é Senhor sobre todos, tal conhecimento é suficiente para ninguém ser condenado ao inferno. Esta é a grande verdade e todos devem admiti-la. O homem, ele tem pleno conhecimento de que Deus criou todas as coisas. O homem sabe, o seu intelecto sabe, a sua natureza conhece a Deus porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Entretanto, há para engano de muitos, muitos dizem que não vão para o inferno por conta disso e por causa daquilo.
Existe uma frase bastante interessante que parece que vai nos dar um bom parecer. Para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem não quer. Isso quer dizer que muita gente que não quer ir para o inferno acaba indo para lá. Por quê? Porque não basta somente nós termos conhecimento sobre Deus. Nós precisamos, mais do que conhecimento sobre Deus, ter comunhão com Ele. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Até porque muitas pessoas que conhecem a Deus sabem quem é o Senhor, mas não vive a sua palavra. Não é obediente a Ele, apenas conhece e sabe que o Senhor é o Criador. Então nós precisamos saber que conhecer a Deus, como conhecemos em parte, né? Não na sua totalidade, né? Mas em parte, mas mais do que ter conhecimento sobre Deus é ter comunhão com Ele, né? A grande pregação. O Senhor, em seu grande amor, por intermédio da natureza, tem se revelado aos homens. Que grande pregação! Por meio da natureza podemos saber quem é Deus, pois os céus proclamam a glória de Deus. Os homens de todos os tempos têm acesso à revelação sobre o poder e a divindade do Senhor. Você já observou, por exemplo, como as coisas funcionam no sentido do universo? Como as coisas... o Sol não cai, por exemplo, nem a Lua não cai, ela está sempre no seu lugar. Os planetas não caem, né? A Terra está sempre na sua órbita. Então veja, por que essas coisas não saem do lugar? Porque o Senhor sustenta pela sua palavra, pelo seu poder. Então veja que tamanho Deus é esse. Um Deus criador de todas as coisas, de todo o universo, de toda a Terra, dos planetas e tudo mais que existe. Então veja que a própria natureza proclama o nome do Senhor. A harmonia que existe no meio ambiente, você vê que as coisas andam tudo nos seus devidos lugares. Na verdade, de toda a criação, o homem é o único que está no lugar errado. Porque, na bem da verdade, sabemos que o homem que peca, o homem é o único ser que peca. Então veja que a grande genialidade do negócio, né, a grande questão, o grande ponto, né, nem genialidade, né, a divindade do Senhor, ela nos mostra na natureza, no meio ambiente, vê os desertos que não chove. Como pode a água não cair ali? Isso também é o Senhor, né? É o Senhor quem dá a chuva. A Antártida, que não se derrete, né? Ou se derrete uma parte. Então você vê as grandes geleiras, né? Os países gelados, como é o caso da Rússia, né? Que é um país extremamente gelado, o Canadá. Então veja que tem o Brasil, por exemplo, a Austrália, que são extremamente tropicais. Então, como pode essas coisas andarem nos seus devidos lugares? Tudo é a obra do Senhor. Sem desculpa. Paulo ainda enfoca que os homens são inexcusáveis diante da glória da revelação divina pela natureza. Eles nunca poderão dizer que não tiveram a oportunidade de se relacionar com Deus. Não há como tapar o sol com uma peneira, diz o adágio popular. É verdade, a Bíblia arremata, ainda que o Senhor é o culpado, não tem por inocente. O homem não tem desculpa sobre Deus. Diante do Senhor não haverá inocente. O Senhor não terá ninguém por inocente. Ou melhor, o culpado por inocente, como diz Naum capítulo 1, versículo 3, que é o ponto aqui. Mas o homem, na sua essência, ele não tem como negar o Senhor. A televisão, por exemplo, que é a grande mídia, né? A televisão, os meios de comunicação de aberto, né? Se dizem muito a questão de que nós não precisamos do Senhor, querem se afastar de Deus. Eles podem se afastar, um direito deles, o Senhor deu livre-arbítrio a eles e a nós também, né? Entretanto, diante do Senhor não haverá desculpas. O homem sabe que não se aproxima de Deus porque não quer. Isaías 55 vai nos falar acerca dessas coisas, né? Que nós precisamos procurar o Senhor, estar junto com o Senhor. Isaías capítulo 55 nos falará: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Isaías 55, 6. Então veja que o homem, ele não se aproxima do Senhor porque não quer, porque
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, né? Que nós devemos ter intimidade com o Senhor, né? Nós precisamos buscar essa intimidade com o nosso Senhor. Os homens desprezam a verdade, não glorificam a Deus. Pela natureza, os homens podem perceber a existência de um ser supremo, mas mesmo assim se fazem de desentendidos. Com isso, não glorificam ao Senhor pelo dom da vida. Desta maneira, e cheios de si, partem para uma viagem solitária para atingir os seus ideais. Como eles estão longe de Deus e mostram-se ingratos. Pela natureza em si, até pelo nosso corpo, por exemplo, nós temos que observar, até pelo nosso intelecto. Eu não vou nem falar aqui numa questão cristã, mas se a pessoa parar para pensar e analisar, verá que o seu corpo é uma complexidade sem tamanho. Então, como pode um corpo, o nosso corpo, ter tanta complexidade? Não é obra do acaso, não foi uma explosão que criou isso. Até porque eu nunca vi uma explosão construir, né? A explosão só destrói, né? Então o homem, por natureza, ele acaba não glorificando ao Senhor. Ele não reconhece esse ser extraordinário, o nosso Criador. Então não dá honras ao Senhor. Prefere dar honra ao homem, à criatura, do que ao Criador, né? Do que ao seu Criador. Por quê? Porque o homem despreza a verdade. O homem não se importa com a verdade de Deus, né? Com a verdade de que Deus que criou todas as coisas, né? Discursos desvanecidos. O desprezo pela revelação de Deus faz nascer discursos ímpios, teorias perversas, filosofias tolas, sem valor e sem vida. Baseadas no próprio homem, os cristãos genuínos, porém, não são humanistas, mas ateus de si mesmos, pois entendem que somente com uma fé genuína em Deus, não em si mesmo, conseguirão a vitória sobre o mundo. A Bíblia nos diz que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Somente com uma fé genuína no Senhor, nós conseguiremos algo. Por quê? Porque o que nós vamos conseguir, na verdade, não somos nós, é o Senhor que traz para nós, é o Senhor que nos proporciona todas as questões da nossa vida, né? Todas as nossas necessidades supridas, é o Senhor quem faz. Até o ar que respiramos, né? Precisamos compreender que é o Senhor que nos dá. O Senhor, ele pode, a qualquer momento, tirar a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque dele é a vida. O Senhor faz descer a sepultura, mas também faz subir da sepultura. Tudo está diante dele, né? Todo o controle está nas mãos do Senhor. Então somente ele pode nos dar a vitória quando nós cremos nele. Mentes fechadas. E sua mente vazia está coberta de escuridão. Sem dúvida, a corrupção do gênero humano influenciou decisivamente na formação moral das pessoas, ou seja, a inclinação carnal decorrente da queda levou os homens a terem como escamas nos olhos, impedindo-os de enxergarem as coisas de Deus. As suas mentes ficaram fechadas para entenderem os mistérios de espiritualidade cristã. Veja que a corrupção, ela influencia as pessoas. As pessoas hoje, a frase, principalmente uma das frases mais ditas e mais vivenciadas é a seguinte: importa eu tirar vantagem nisso. Eu preciso ter vantagem nisso. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Então, por essa questão de vantagem, muitas pessoas estão se perdendo, estão se corrompendo e se deixando corromper. Corrompe as pessoas e também são corrompidas. Por quê? Porque influenciou de uma forma moral as pessoas. As pessoas não... claro, existem também as pessoas que andam mediante o Senhor. Mas eu digo aqui num conceito geral, o homem, ele está moralmente corrompido, ele se corrompeu moralmente. Então não importa a moral de cada um, né? Importa o quanto que eu vou ganhar sendo não moral, né? Sendo imoral, sendo corrupto. Eu sou corrupto, então vou ganhar X. Então é um valor alto, então eu serei corrupto porque eu vou levar muita vantagem, eu vou ter status financeiros,
eu terei poder, eu terei prestígio, então eu serei corrupto. Então, e o Brasil está cheios de exemplos, né, de maus exemplos de corrupção, de pessoas que são completamente, que eles tanto corrompem como são corrompidos e fazem isso de cara lavada, né, na cara grande, como diz o outro. Né? Então veja que as mentes estão fechadas, as pessoas estão fechadas para a moralidade de Deus, estão mais entusiasmadas com a corrupção. O preço da corrupção, entregues à própria sorte. Em Romanos 1:24 está escrito que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia. No verso 26 está escrito que Deus os abandonou às paixões infames. No verso 28 está escrito que Deus os entregou a um sentimento perverso, porque Deus entregou a humanidade corrompida à própria sorte. Isso se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. A única maneira de garantir a existência de um relacionamento genuíno. Você tem, e eu tenho, nós temos liberdade de escolha. Nós podemos ou não optar pelo Senhor. E por que o Senhor deixou o homem à própria sorte? Há uma questão interessante que fala sobre que Deus endureceu o coração de Faraó. O que quer dizer endurecer o coração de Faraó? É o mesmo ponto daqui. É o Senhor deixar que a pessoa se perca na sua própria astúcia, na sua própria corrupção aqui no caso, né? Ele acaba sendo perdido no seu próprio erro, né? Então, veja que muitas pessoas acham que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não fosse salvo. Não é isso. Deus tentou, né? Vamos assim dizer, né? Deu oportunidade para Faraó obedecer a sua palavra, mas Faraó não estava atento à palavra do Senhor. Então Deus acabou permitindo que Faraó caísse no seu erro. Foi apenas isso. Então veja que te dar um exemplo bem simples. Digamos que você esteja com um resfriado, por exemplo, e por alguma razão, por essa razão, os médicos, seus pais, dizem para você não comer um determinado alimento, não se alimentar de um alimento ou outro, porque vai piorar. O que você faz? Você teima com eles e faz isso. Essa é a ideia de entregar o homem à sorte. Então, o seu pai não vai, a sua mãe não vai proibir você de fazer aquilo, só vai orientar para que você não faça. Aí você, como tem livre-arbítrio, você vai lá e faz. Então, é você que vai acabar tendo a consequência dessa instrução que você não seguiu. Então, aquele resfriado ou algo parecido vai apenas piorar. Por quê? Porque você caiu na sua própria astúcia, no seu próprio intelecto, no seu próprio eu. Né? Então, essa aqui é a ideia, né? Assim como também é a ideia de Faraó, né? Que Deus endureceu o coração de Faraó. Autopunição. Esse abandono da parte de Deus trouxe e traz consequências terríveis para a humanidade. Em Romanos 1, 24, 26 e 28, Paulo escreveu sobre a autopunição imposta ao homem pela desobediência, a desonra do próprio corpo, como por exemplo, disso mencionou o homossexualismo. Não porque seja mais perverso que as outras condutas sexuais inapropriadas, mas por se tratar de uma inversão das práticas e dos sentimentos naturais. Com isso, Deus está dizendo que o pecado, antes de tudo, é um caminho para a autodestruição moral, para o vexame, para a dor, como aconteceu com o filho pródigo. Então veja que aqui essa punição ela é imposta pela desobediência. E a questão da homossexualidade vai nos dar uma ideia, porque muitas das vezes também nós precisamos, como acabei de dizer, né, o Senhor nos deu o livre-arbítrio, então cada um faz a sua vida o que quer. Agora, a verdade é que a homossexualidade é algo que afronta a Deus e a natureza do homem. Por quê? Porque Deus disse, crescei e multiplicai. E relacionamento homossexual, ele não procria. Então veja que aqui já é uma desobediência da ordem de Deus de se multiplicar. Um outro ponto também interessante sobre a questão da homossexualidade é compreender que Satanás, ele era um anjo de luz. Então, como ele é um anjo na sua essência, então ele não tem sexo. Ele não tendo sexo, ele não tem como procriar. Só faltava isso agora, né? O diabo agora se procriar, né?
Então o que acontece? Ele quer, da mesma forma que ele não tem família, ele não quer que as pessoas também tenham. Então o que ele faz? Ele colocou, embutiu no coração do homem a questão da homossexualidade. Então a homossexualidade, ela fala diretamente contra Deus, contra o que Deus ordenou de se multiplicar. Mais uma vez dizendo, o relacionamento homossexual não traz a multiplicação da espécie. Então veja que aqui é uma desobediência ao Senhor. Então o que isso vai acarretar? Se essa pessoa não se converter dos seus maus caminhos, dessa perversidade sexual, o que vai acontecer? Padecerá na eternidade sem o Senhor, né? Sem Deus. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então essa questão do salário do pecado é a morte, essa morte é uma morte eterna, não é uma morte necessariamente física, né? Principalmente a morte eterna. O humanismo, definição. O pastor Claudio de Andrade define o humanismo como o pensamento filosófico que valoriza o homem como a medida de todas as coisas. Ele informa ainda que para o humanismo Deus é perfeitamente dispensável, pois o ser humano é colocado como se fora o centro de todo o universo. Né? O objetivo do humanismo, em linhas gerais, é deificar, ou seja, endeusar o homem e banir o Criador. Então veja que aqui para o humanismo, Deus não tem nenhuma importância, ele é completamente dispensável. Em outras palavras, nós não precisamos de Deus. O homem aqui é o centro, o homem é o mais importante e acabou. Então veja que o humanismo ele também afronta a Deus. Por quê? Porque Deus é criador de todas as coisas. É Deus que tem a vida, né? Toda a vida é sustentada por Deus. Né? O perigo. Como visto, o humanismo é um sistema filosófico que valoriza o homem acima de todas as coisas, inclusive acima do Criador. É, portanto, um pensamento antropocêntrico. O homem está no centro. Conflita dessa forma com o mandamento de amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Aqui veja que aqui não tem uma renúncia, né? O homem aqui não vai renunciar à sua soberba. Né? Aqui existe a ideia, né, do humanismo, que é colocar o homem no centro. O mais importante é o homem. O Deus, nós não precisamos de Deus. Deus não existe, ou Deus nós não precisamos. Deus existe, mas nós não precisamos dele. É algo completamente que tira toda a honra e a glória do nome do Senhor. É algo que não reconhece a Deus como o Criador. Põe o mais importante, mais uma vez, coloca o homem no centro. O humanismo em nossos dias, o fundo do poço. Em Romanos 1,32, Paulo fala sobre o pior estágio da desobediência humana, o fundo do poço. Fazer o que é errado e aprovar que os outros façam o mesmo, que é o cerne do pensamento humanista. O padrão de desobediência parte da total indiferença com o Criador. Então veja que fazer o que é errado e aprovar que os outros façam o mesmo, que é o cerne do pensamento humanista. Há algumas pessoas que dizem que quando chega no fundo do poço, desce, ainda pega água e traz para alguém. Algumas coisas as pessoas postam em rede social. Parece uma coisa bem estranha. Se alguém está no fundo do poço, não tem mais como descer, né? A não ser se essa pessoa cavar. Então a pessoa está cavando o próprio poço, não faz sentido, né? Então veja que as pessoas muitas das vezes descem, estão no fundo do poço e ainda assim não reconhecem o Senhor. Bom é quando as pessoas, quando têm um pensamento errado como esse, se converte dos seus maus caminhos, né? Pelo menos ele acaba colocando o Senhor no centro, acaba reconhecendo que Deus é Deus e que independente da circunstância que alguém esteja, inclusive no fundo do poço, o Senhor é capaz de restaurar esta pessoa. Para concluir, a humanidade perdeu-se em seus caminhos, pois não desejou conhecer o Senhor, preferiu o pecado. Daí entrou em processo de corrosão moral, que culminou na mais terrível degradação. Paulo, vendo essa cena, disse que Deus permitiu a devassidão pecaminosa para a própria vergonha do homem. Este é o retrato atual da humanidade. Dominada pelo humanismo, que se fez inimiga de Deus. Se não houver arrependimento, todos perecerão. Então veja que
A ideia dessa questão do humanismo, de colocar o homem no centro, é apenas mais uma das corrupções do homem, né? O homem está completamente corrompido. O homem se corrompeu completamente em todas as esferas, tanto na questão moral, na questão religiosa, né? Na questão sexual, em questão profissional, em todas as questões, em todas as esferas, o homem se corrompeu, se deixou corromper. E como nos dias atuais vemos e continuaremos vendo, infelizmente, os homens, e aqui também, claro, né, quando falo os homens, a raça humana, né, tanto homem quanto mulher, acabam se vendendo, né, é tanta corrupção hoje que nós não sabemos mais se é o homem que está se vendendo ou está sendo comprado, né? A gente não sabe mais o que é, já não tem mais como diferenciar ser vendido ou ser comprado, dá no mesmo. Por quê? Porque o homem está completamente corrompido. O homem se corrompeu completamente. A justiça, por exemplo, até hoje nós não sabemos se a justiça ela é vendida ou se ela é comprada. Então veja que há toda uma corrupção em todos os aspectos. E mais uma vez aqui vou entrar nesse ponto de dizer que, infelizmente, até mesmo na igreja, a parte da igreja, claro, não é toda, mas algumas igrejas acabaram se corrompendo também. Não a igreja em si, né? Mas as pessoas que lideram a igreja acabaram se corrompendo, né? Pastores, principalmente, que outrora prega na igreja, mas depois que sai da igreja vai para o bar se embriagar. Então veja que sai da igreja e vai fazer coisas que não são lícitas, que a Bíblia condena, acaba roubando corrompendo o outro, né? São amantes de si mesmos e são homens que acabam elogiando uns aos outros para querer parecer ser homem de Deus. Esse é um homem de Deus e é um homem que é um beberrão, é um homem que muitas das vezes agride a sua esposa, agride seus filhos, fazem coisas terríveis, roubam e outros que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus. Bom, mais uma vez cabe Naum capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. E se porventura hoje estão vendo que não estão acontecendo nada, eu vou continuar nessa vida porque é como se Deus não está vendo, eu vou continuar fazendo errado. Aquele grande dia está por vir e o Senhor virá para buscar a sua igreja. E essas pessoas que praticam essas coisas, no grande dia terão que prestar contas ao Senhor. E aí que será a diferença, né? Como diz Malaquias 3,18, né? Miqueias 3,18, e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então veja que Deus não permitirá, não deixará impune pessoas que usam o seu nome, a sua palavra e a sua igreja para trazer corrupção, para criar corrupção. Deus não deixará isso impune, mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós venhamos a cada dia mais não nos corromper com o pecado, com nada dessas coisas desse mundo e continuar seguindo a nossa jornada para as mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!